Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o nosso exemplo, seja a nossa busca, seja a realidade das nossas vidas. Hoje, quinta-feira, dando continuidade aqui à lição bíblica diária desta semana, as últimas palavras do livro de Hebreus, dirigida aos santos que devem perseverar até o fim. São recomendações preciosas para que os santos não estejam presos a qualquer religiosidade, não estejam presos a qualquer sistema opressor, escravizador, mas em plena liberdade em Cristo Jesus possam o servir. Pois bem, hoje, quinta-feira, nós temos aqui as perguntas 9 e 10, só lembrando das recomendações que nós estudamos ontem, na quarta-feira, né? Quando o apóstolo Paulo nos encoraja a não ter medo da vergonha que os servos de Cristo devem passar, devem sofrer, semelhantemente à vergonha que, porque ele sofreu essa vergonha e nós não somos melhores do que o nosso Senhor, ele mesmo disse, né? Se eu sou Senhor e Mestre de vocês, passei por isso, por que vocês não podem passar, né? Pois bem, hoje, na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que pedido faz o autor do livro de Hebreus pelos guias, os guias espirituais, né? Aqueles que estão à frente da obra de Cristo, né? Que pedido ele faz, né, pelos guias constituídos por Cristo, não constituído pela instituição religiosa, não constituído por um pastor presidente, não, constituído por Cristo, aquele que claramente é visto os dons do Espírito nele, né? Pois bem, Hebreus 3,17 diz: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha, amados, muita gente, muitas igrejas, muitos líderes, muitos educadores pagos pelos líderes das igrejas têm usado este verso interpretado de forma equivocada, com o objetivo de perpetuar dentro do sistema religioso uma dominação. Criar na mente dos membros de igreja uma ideia de subserviência, como um serviçal que é proibido de pensar. Obedecer a qualquer custo, a qualquer ordem, de qualquer jeito. Mesmo que o pastor esteja errado, quando ele dá uma ordem, o membro tem que cumprir, porque ele é o ungido de Deus e o membro tem que obedecer, porque senão ele é amaldiçoado por Deus.
Mesmo que o pastor esteja ensinando uma falsa doutrina e que essa falsa doutrina possa prejudicar toda a assimilação espiritual, portanto, prejudicar na jornada da salvação, na carreira que a igreja militante precisa percorrer para crescer no conhecimento e na graça. Mesmo que ele pregue uma falsa doutrina que prejudique tudo isso, o membro tem que aceitar o que ele está pregando, como que obedecendo uma ordem de o seu superior, porque Jesus mandou fazer isso, porque Paulo mandou fazer isso. Não, não é assim. O texto já vem dizendo que nós devemos imitar os nossos guias em relação à fé. No exemplo, imitem a fé. Não é receber ordem de guias. Nós recebemos ordem, a igreja de Cristo, verdadeiramente, ela só recebe ordem de Cristo. Não há em toda a Bíblia os apóstolos recebendo ordem do sumo sacerdote lá em Jerusalém. Não há em toda a Bíblia Pedro dando uma ordem a Tiago, a João. E nem Paulo fazendo isso com Silas, com Barnabé. Paulo pede encarecidamente. Paulo tenta convencer com o evangelho da liberdade, que é o evangelho que ele prega. O evangelho da liberdade, não da opressão, não do mando, não da ameaça com a maldição, como muitos estão fazendo hoje por aí, né? Não. Veja que o texto é claro: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos. Em que sentido aqui? Até porque a palavra submisso aqui, ela é um pouco pesada, né? Submisso no sentido de servir, não no sentido de obedecer cegamente, né? Sendo submisso, por quê? Aí ele diz o porquê aqui, ó. Se fosse submisso no sentido de obedecer cegamente, ele ia dizer assim, ó, porque ele é uma autoridade constituída sobre você. Mas não tem isso na Bíblia, não. Ele vai dizer aqui que o submisso aqui, ó, é pelo amor ao serviço, é pelo respeito, pelo exemplo que aquele homem é, porque se vê nele claramente o fruto do Espírito Santo na sua vida, né? Porque eles velam por vossas almas. Não está escrito aqui porque ele é uma autoridade sobre vocês. Não está dizendo isso? Porque eles velam por vossas almas. E um pastor e um líder que não vela pelas almas, que não se preocupa com as almas, que não vai visitar o membro da igreja lá do subúrbio, ele é muito rico, não pode sair do subúrbio, só frequenta a igreja rica, grande, né? Ele não pode sujar o sapato italiano nas lamas de uma favela, ele tem que ficar nos grandes centros, né? Pois bem, então como é que ele vela se ele não visita um membro que só ganha um salário mínimo, que às vezes nem ganha salário mínimo, né? É um autônomo desses que vive ganhando 50, 60 reais por dia, quem sabe fazendo freelancer, um bico aqui, um bico ali. Esse coitado que diz, se ganhar 100 reais, já separa 10 para dar de oferta, mais 10 para dar de dízimo, né, como eles querem. Mas que o pastor nunca foi na sua casa levar uma cesta básica, porque passa por necessidade. Quando tem um filho doente, precisando de um exame de 100 reais de um exame numa clínica, não recebe porque não tem dinheiro, não faz porque não tem dinheiro, e o pastor nem toma conhecimento. Não existe, nestas igrejas grandes e poderosas, qualquer preocupação com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro que está passando necessidade lá na ponta, lá no subúrbio. Não existe isso. Né? E nenhuma que eu conheço, não existe isso. Então, os líderes aqui, né, que obedecer no sentido aqui é obedecer não no sentido de que ele é uma autoridade máxima, tem que fazer o que ele está mandando, não. Obedecer aqui é no sentido de assim, ó, prestem atenção no que ele está dizendo, nas suas orientações. Não haja com desdém para a fala de um homem espiritual experiente. Escute com atenção. É nesse sentido aqui.
né? Porque obedecer somente a Deus. E o líder espiritual aqui, como Paulo, como Pedro, aí sim, homens inspirados por Deus, você tinha que obedecer mesmo porque a palavra dele vinha diretamente de Deus. Agora, não é porque qualquer pessoa que diz que tem um título de pastor, dado por outro homem, que as pessoas devem entender que eles são iguais a Paulo e a Pedro. Não, muito cuidado com isso. Porque, 99% não tem nada a ver com o povo de Deus. 99% é como antigamente. Quantos líderes judeus, fariseus, doutores da lei e escribas que haviam lá em Jerusalém? Haviam em toda Israel naquela época? Milhares, não é mesmo? E quantos realmente eram usados por Deus ali? Primeiro Jesus Cristo, depois 12 discípulos. 12 apóstolos, né? Muito cuidado aí, muito cuidado, né? Hoje, qualquer rapazinho aí que fez um curso pela internet de teologia, se intitula pastor, vai para a internet gravar vídeos e as pessoas ficam com medo dele, achando que ele é um ungido de Deus, né? Não, basta botar o nome de pastor que as pessoas já ficam com medo. Tudo por causa de um aprendizado equivocado. Paulo está dizendo aqui claramente que nós devemos obedecer aos guias, qualquer pessoa deve obedecer aos seus guias, né? Sendo submisso a ele, porque eles velam por vocês, né? Como pessoas que realmente estão tão preocupadas com vocês, como se eles estivessem preocupados em prestar contas da salvação de vocês a Deus. Olha só, é uma pessoa que não vive. Ele vive para servir a igreja. Ele vive 24 horas pensando nas pessoas, no bem-estar, né? Ele vai prestar conta a Deus, tem que apresentar a Deus essas pessoas saudáveis, bem alimentadas, etc, etc. Para que esses líderes façam esse serviço para vocês com alegria e não gemendo, porque vocês são um povo desobediente, um povo que não escuta a palavra de Deus, né? Porque isso não vos seria útil. Como que pode ser útil para a gente, a igreja membro, que um pastor, um líder, um guia possa servir a gente gemendo com raiva porque a gente não obedece, a gente não entende, a gente não segue as orientações santas que vêm da Bíblia, né? Esta é a mensagem que está sendo dita aqui. Continuando, vamos aqui para a próxima pergunta 10, que diz assim: que pedido faz o autor do livro de Hebreus que se encontrava preso? Olha, que era que se encontrava preso ali? Nós sabemos que o apóstolo Paulo estava preso, né? Mais uma grande evidência do autor do livro de Hebreus ser Paulo, né? Exatamente no ano em que foi escrito, era o ano em que Paulo se encontrava preso. O texto diz assim, orai por nós, pede ele. Paulo tem esse costume, né? Em algumas das suas cartas, ele faz esse pedido aí. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de, em tudo, portar-nos corretamente. E com instância vos exorto a que o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Restituído aqui quer dizer tirado da prisão e colocado de volta em liberdade, ou seja, restituído à igreja, restituído para a obra que ele fazia em liberdade para a igreja, porque ele estava retido dentro de uma prisão, né? Ser restituído, não que ele se encontrasse doente, mas não é restabelecido, é restituído, colocado de volta em liberdade para poder atender essa igreja a quem ele escreve. Os hebreus que haviam se convertido a Cristo e estavam ali militando na causa de Cristo. Então ele ora, né? Ele pede oração à igreja para que continue orando por ele, porque ele tem a consciência tranquila, sabe perfeitamente, né, que o Espírito de Cristo havia persuadido, né, eles, e eles tinham a certeza que a sua consciência era boa, as suas intenções, os seus desejos, era sempre de fazer o bem e em todas as coisas para beneficiar a igreja. Além de se portar um bom exemplo como homens corretos, homens retos, né? Homens que se desviam do mal,
homens que estão dispostos a cumprir, a seguir o exemplo de Cristo, né? E ele conclui dizendo aqui, e com instância, né? Eu exorto, veja que ele está dizendo bem claro que isso aqui é uma exortação. Tudo que ele está dizendo, pedindo que os irmãos vivam numa fraternidade, sejam hospitaleiros, amem uns aos outros, tenham cuidado com as falsas doutrinas, né? Não tenham medo de experimentar a vergonha que Cristo experimentou por causa da justiça, não experimentar a vergonha por causa do pecado, essa vergonha não, essa daí não pode, não é? A vergonha é por causa da justiça. Então, o membro, o servo de Cristo, não pode ter esse tipo de medo, esse tipo de preocupação. Então, ele está deixando bem claro aqui, né? Deixando bem claro aqui para a igreja, a quem ele chama o povo hebreu, né? Deixando bem claro, que está fazendo uma exortação ao povo, que tenham coragem, que, por último, ele está dizendo assim, olha, escutem os vossos guias. Quanto à sua fé, imitai-vos em relação à fé, analisem sempre com base na fé. Se o homem não tem discernimento para saber se uma pessoa realmente é líder espiritual, verdadeiramente ungido por Cristo, então vai procurar na Bíblia primeiro. Não obedeça a ninguém só porque ele tem um título de pastor, só porque ele fala bonito, só porque ele tem um certificado, um diploma de teologia, só porque ele se veste de paletó e gravata, só porque ele tem dinheiro e construir um status ao redor de um grupo de pessoas. Não, isso não faz ninguém pastor. Isso não faz ninguém guia. Guia é aquele que Cristo constitui, que Cristo unge com seu Santo Espírito, e nós, com discernimento espiritual, percebemos que ele tem fruto, o fruto do Espírito a gente vê na sua vida. E a Bíblia deixa bem clara, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos nós conhecemos se alguém é um servo de Cristo, se alguém é fiel a Deus, se alguém realmente é um guia. É tudo pelos frutos, né? E o fruto principal na nova aliança é o fruto do Espírito, conforme está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito ele vai dizer lá o que é lá. Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, né? São 9 características, 9 virtudes espirituais que o homem deve ter, né? E nenhuma delas está escrito que ele tem o título de pastor, que ele tem um certificado de teologia, que ele seja bonito, que ele seja rico, que ele seja alto, que ele seja eloquente, né, que ele fale bem, que ele tenha uma limusine, que ele tenha um prédio próprio. Não. São todas questões espirituais do homem interior. Para que você entenda e analise o que é um homem interior, é necessário que você, primeiro como membro, seja um homem espiritual, com discernimento espiritual, que já vem de um conhecimento bíblico. Se você não conhece a Bíblia, se você nunca dedicou tempo para conhecer a Bíblia, para ler a Bíblia por inteiro, se você não tem esse conhecimento, tampouco você terá a capacidade de examinar alguém que você possa dizer assim, esse é o meu líder, né? Esse realmente é um líder que tem nele o Espírito de Cristo. Eu posso ouvir o que ele está dizendo, vou prestar atenção para seguir o que ele está dizendo, porque é bíblico, vem de Deus, né? Então, Paulo deixa bem claro, eu estou exortando, peço oração a vocês, né? E vocês orem por mim para que eu seja restituído o mais rápido para a igreja, né? Para que esteja com vocês. Ele deixa bem claro, orem por mim. Então, tudo que ele está falando aqui faz parte de uma exortação,
para que a igreja siga essas orientações. Se tem alguém que a igreja tem que seguir aqui, as orientações é deste guia que está escrevendo aqui, o apóstolo Paulo. Ele é o guia, um guia verdadeiro, que tem que ser seguido, pois as suas orações, porque o seu exemplo, o seu sacrifício, é tudo que ele está pedindo aqui para que se faça, a gente encontra nele. Então, se nós não encontramos essas características, essas virtudes espirituais, tenhamos cuidado. Enquanto isso, a exortação é: orem por aqueles verdadeiros guias. Orem uns pelos outros, para que o Senhor restitua a cada um justamente aquilo que é necessário para que a sua obra continue sempre crescente e abundante.